Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a primeira edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Vitória importantíssima sobre o Fortaleza, reconecta Flamengo na briga pelo título. Manchester United da Inglaterra busca a contratação de atacante e Gabigol está na mira. É ouro, Igor Jesus é campeão pan-americano com a seleção brasileira. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de felicidade. Tem que respeitar essa camisa aqui, gente. Isso aqui é Flamengo, minha grande paixão. Pra quem acreditava aí que o Mengão tava morto, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque ele tá vivinho da Silva. Depois de assistir essa importante vitória de 2-0 sobre o bom time do Fortaleza no Castelão, com mais de 49 mil presentes, né? Dentre elas 16 mil flamenguistas, onde o time da casa foi valente e valorizou o tempo todo a vitória do Flamengo. Eu me animei de novo, gente. Hoje eu vi um time bem diferente daquele do jogo passado contra o Santos. Eu vi jogadores com mais vontade, com mais garra, com mais comprometimento, com o resultado positivo e orientado na beira do campo pelo Tite, que não parou um segundo sequer de dar instrução, de corrigir posições e principalmente de incentivar os seus jogadores. Vamos combinar, pessoal? Ganhar lá no Castelão é pedreira. Todo mundo sabe que é muito difícil e o nosso time foi valente, foi macho, soube suportar bem a pressão do Fortaleza quando buscava o empate e saiu com mais 3 pontos importantíssimos e ainda por cima se distanciou do Atlético Paranaense em 4 pontos pela luta do G6. Mas, por outro lado, os resultados da rodada não foram muito bons aí para nós, porque o Grêmio ganhou, o Palmeiras ganhou, o Bragantino ganhou e o Atlético Mineiro empatou. Mas mesmo assim ele continua na nossa frente, também com 53 pontos, mas ganhando aí no critério de desempate. Vamos dar uma olhadinha no jogo. O que eu vi ontem no Castelão? Longe de ter sido uma grande atuação, eu sei disso. O Flamengo foi melhor que nas 2 últimas partidas. Para mim já está ótimo. Numa partida em que as duas equipes revezaram aí o domínio do jogo, em alguns momentos o Flamengo conseguiu aproveitar melhor as suas oportunidades, foi cirúrgico e ganhou de 2-0. Simples assim. A gente sabe que o Fortaleza é uma equipe muito ofensiva, que não joga necessariamente com ligações diretas, mas usa passes verticais visando infiltrações em cima da última linha da defesa do Mengão. Mas ontem teve pouco sucesso ao tentar fazer isso, tirando uma ou outra bola bem enfiada para o Marinho nas costas do nosso querido Felipe Luiz. A defesa do Flamengo mostrou-se sempre muito bem atenta e muito bem postada. A partir da metade do primeiro tempo, Fortaleza viu o Flamengo tomar o controle da posse de bola e acelerar em transições mais rápidas, com o Cebolinha e o Luiz Araújo infernizando a defesa deles. 3 das 4 jogadas ofensivas de destaque do Flamengo aconteceram em contra-ataques, 2 delas com participações fundamentais dos pontas. Aos 44 minutos, o Felipe Luiz entrou, cruzou para o Pedro, que na entrada da área bateu forte no contrapé do goleiro e abriu o marcador. Era o 31º gol dele na temporada em 54 jogos. Destaque para a luta do Luiz Araújo, que ganhou uma disputa de bola com o Lucas Sacha e que deu origem no lance do gol. Na minha opinião, o Luiz Araújo fez o seu melhor jogo pelo Flamengo e foi o jogador mais intenso em campo. O Tite ele liberou o Felipe Luiz para fazer flutuações pelo meio e quando o Flamengo partia para o ataque, mas o time não conseguia progredir no campo com tanta fluidez. Porque em todas as vezes que o Fortaleza apertou a marcação da saída de bola do Flamengo, ou na linha média, conseguiu desarmar ou forçar os erros do Flamengo. O Vojvoda, ele tirou o Pochettino e colocou o Lucas Crispim no retorno para o segundo tempo, e o seu time se postou mais perto do gol do Rossi, projetando os 2 laterais bem abertos. Ele trouxe o Marinho e o Machuca para o meio, mais perto do centroavante Lucero. E com isso o Fortaleza cresceu de produção e foi ainda mais vertical. Trabalhou bem as inversões de lado, pressionou mais o Flamengo e num determinado momento do jogo quase que empatou.
O Flamengo até que conseguiu encaixar um contra-ataque perigoso aos 20 minutos, mas o Tite claramente tinha fechado a casinha para garantir aí o 1-0. Aos 23 do segundo tempo, o Tite perdeu o Thiago Maia lesionado na coxa e pôs o Rodrigo Caio, que novamente entrou de volante e jogou muito bem. Era o seu 12º jogo em toda a temporada 2023. Pouco antes tinha tirado o Arrascaeta para colocar o garoto Vitor Hugo na busca de mais energia no time e combatividade no meio de campo, porque o Fortaleza estava dominando aquele espaço ali de campo e indo com muito perigo aí para cima do Flamengo. Aos 36 minutos do segundo tempo, o Tite mexeu mais uma vez, colocou Ayrton Lucas, que tinha passado mal e por isso estava aí no banco, no lugar do Pedro, e o Everton Ribeiro no lugar do Cebolinha, numa nítida demonstração que estava querendo garantir o resultado. Mas aos 41 minutos, o Ayrton Lucas entrou rasgando pela ponta esquerda, cruzou, o Everton Ribeiro fez o corta-luz inteligentemente, e aí o Luiz Araújo só teve o trabalho de marcar o segundo gol do Flamengo, que deu tranquilidade para fechar o placar e matar lá o jogo do Fortaleza. Com esse resultado, o Flamengo foi para 53 pontos, com um jogo a menos, e se reconectou em busca de uma vaga no G4, e para isso acontecer vai ter que ganhar do vice-líder Palmeiras, que tem 59 pontos, na próxima quarta-feira aqui no Maracanã. Jogo espetacular. Agora vamos jogador por jogador. O Rossi, ele fez boas intervenções, deu tranquilidade para a defesa e fez um ótimo lançamento para o Arrascaeta na origem do gol do Pedro, nota 7. Mateuzinho esteve bem na marcação, mas na qualidade de atacar, que é o seu forte, ele não apareceu muito, nota 6. Fabrício Bruno, mais uma vez, para mim, foi o melhor do sistema defensivo do Flamengo, principalmente na marcação. Não deu espaços, ganhou os duelos individuais e esteve sempre em cima do lance. Nota 7. Léo Pereira errou alguns passes na saída de bola no início do jogo, mas no combate não comprometeu e esteve firme o tempo todo do jogo. Nota 6,5. Felipe Luiz esteve bem defensivamente, deu 51 passes e só errou um. Deu assistência para o gol do Pedro e um ótimo passe para o Ayrton Lucas ali cruzar para o gol do Luiz Araújo, segundo gol. Errou algumas cabeçadas na área, mas isso aí não comprometeu a sua boa atuação. Joga de terno, nota 7. O Pulgar, apesar da sua grande qualidade técnica e da boa participação no gol do Pedro, com um toque de 3 dedos e um corta-luz na reta final do lance, ele foi o jogador que mais errou passes em campo. Foram 9. No fim, quando o jogo estava 1-0, quase entregou o ouro dentro da área, mas o Galhardo não aproveitou. Nota 6,5. Thiago Maia, depois de uma partida muito ruim contra o Santos, ele se recuperou e voltou a formar uma boa dupla ali com o Pulgar. Não errou nenhum dos 37 passes que deu no jogo. Saiu machucado e, como tomou aí o terceiro cartão amarelo, ele não vai poder jogar contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Nota 6. Rodrigo Caio, mais uma vez improvisado como volante, não errou nenhum dos passes que tentou. Defensivamente, ocupou espaços de forma correta e fez uma boa partida. Eu, sinceramente, levei um susto quando eu vi ele caído no chão numa disputa de bola, mas graças a Deus não foi nada. Nota 6,5 para o Rodrigão. Arrascaeta foi mais uma partida discreta dele, mas com a bola no pé tem muita qualidade, se movimentou bem no primeiro tempo, mas ajudou pouco no setor criativo. Tecnicamente, é um jogador diferenciado, mas que precisa recuperar rapidamente a sua boa forma física, porque o time precisa muito dele em forma. Nota 6. O Vitor Hugo, mais uma partida discreta do garoto, que não está sabendo aí aproveitar as oportunidades que ele vem recebendo. Deu um bom passe para o Everton Cebolinha tentar invadir pela esquerda e foi só isso. Nota 5. O Pedro, né? O nosso querido Pedro, mais uma vez, ele mostrou disposição para brigar pela bola dentro da área. Se movimentou bastante e ajudou na marcação. Marcou um belo gol pelo segundo jogo consecutivo com bola rolando. E volta a crescer na temporada. Fez o seu 31º gol em 54 jogos nesse ano de 2023.
nota 8. Ayrton Lucas teve febre e dores no corpo e por isso ficou no banco de reservas. E quando entrou no lugar do Pedro, aos 36 do segundo tempo, entrou bem, foi na linha de fundo e fez o cruzamento que originou o gol do Luiz Araújo, nota 6,5. O Cebolinha, né? O Cebolinha teve bem no primeiro tempo, puxou bem os contra-ataques, participou bastante ofensivamente. No segundo tempo, cansou e foi substituído, nota 7. Everton Ribeiro, apesar dos poucos minutos em campo, teve tempo para fazer um lindo corta-luz para o Luiz Araújo fechar o caixão, nota 6. Luiz Araújo recebeu a oportunidade de ser titular e soube aproveitar muito bem a confiança do Tite. Começou ligadão desde o primeiro tempo, levando o Flamengo para frente e roubando bolas em saídas do Fortaleza. Fez o gol quando já estava bastante cansado. Foi apenas o segundo jogo dele como titular por 90 minutos. E para mim foi o craque do jogo, nota 9. Tite, ele escalou o melhor que ele tinha à disposição. Talvez pudesse ter colocado o Everton Ribeiro quando optou tirar o Arrascaeta. Mas teve estrela ao ver o próprio Everton Ribeiro e o Ayrton Lucas participarem de forma decisiva do gol do Luiz Araújo, né? Eu achei que ele recuou o time perigosamente no segundo tempo para segurar o resultado, quando tirou o Arrascaeta e colocou Vitor Hugo. Mas esteve o tempo todo conectado no jogo, dando instruções a todo instante aos jogadores e vibrou muito com os gols do Flamengo. Para mim, teve uma boa atuação e por isso eu vou dar para ele nota 7,5. Para o time do Flamengo eu dou nota 10, nota 10. Eu sei que não foi uma grande exibição, mas a vitória sim foi importantíssima. O time jogou com raça, com determinação e muito comprometimento com a vitória contra um time muito bem armado pelo seu treinador, né, o Vojvoda, principalmente porque saiu do Castelão com os 3 pontos que reconectou o Flamengo na luta por uma vaga no G4, que dá direito à vaga direta na Libertadores de 2024. Gostei. E você, qual a nota que você dá para o nosso time? Coloca aí. Manchete é ouro. Igor Jesus é campeão pan-americano com a seleção brasileira. A seleção pan-americana de futebol do Brasil sagrou-se campeã do torneio ao enfrentar o Chile na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago de 2023, realizada no último sábado. Após o empate no tempo normal por 1-1, o Brasil venceu nos pênaltis. A equipe comandada por Ramon Menezes ganhou a competição depois de vencer o México nas semifinais e garantiu assim mais uma medalha para o Brasil. A vitória do Brasil foi conquistada nos pênaltis após um jogo desafiador com os rivais, sul-americanos. Apesar de iniciar a partida com desvantagem no placar, a equipe brasileira conseguiu empatar no fim do jogo e assegurou a medalha nas cobranças de pênaltis. Igor Jesus, meia do Flamengo, foi titular durante toda a competição e destaque, e retorna ao Mengão com a sua medalha de ouro no peito. Essa foi a 4ª medalha de ouro do Brasil na história da competição, que é disputada desde 1951. O Brasil se estabelece como o principal campeão da modalidade, já tendo conquistado o ouro em edições anteriores, como em 2003, 2007 e 2015. Parabéns, Brasil! Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral. Eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim. Muito obrigado. Manchete. Manchester United da Inglaterra está à procura de um novo atacante para reforçar o seu elenco. E com isso o Gabigol é um dos alvos do time inglês para a posição. Para contar com camisa 10 do Flamengo, o clube inglês está disposto a incluir um de seus jogadores na negociação. De acordo com o jornal inglês The Mirror, para contar com o Gabigol, o Manchester United está disposto a oferecer o Antony por empréstimo. Além disso, segundo a matéria, a equipe inglesa vai enfrentar a concorrência de outro gigante europeu pela contratação do Gabriel Barbosa. Eu estou falando do Milan da Itália. Vale destacar que, segundo informação do site inglês Team Talk,
O Red Devils tem como foco principal a contratação de Ivan Toney, do Brentford da Inglaterra, mas tem algumas opções como segundo plano, e assim o Gabigol, Taremi, Ben Yedder e Marcos Leonardo dos Santos surgem na mira, mas a diretoria do clube inglês ainda não fez nenhum contato oficial pelo jogador. O Gabigol ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, e o jogador e os dirigentes já conversam sobre uma renovação até o final de 2028, mas está travada pela bronca da torcida. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve realmente fazer essa troca aí do Gabigol pelo Antony? Você acha que vai dar certo? Um empréstimo, um vai um, vem outro? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!